Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um Lembranças de Domingo desse mês de agosto que a gente tá fazendo especial, a gente tá falando sobre depressão. Gente, o primeiro vídeo assim bombou, eu tô respondendo ainda os comentários, foi bem legal, assim, teve uma interação de vocês, eu recebi muita mensagem no direct também e depois eu passo pra você ler. E hoje a gente vai falar sobre o tratamento, o meio de campo, que é muito importante. Então, muitas vezes esse meio, tipo, ele é como se fosse uma montanha-russa, né? Um sobe e desce. É. Tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá bem. Mas, vamos lá assistir o vídeo. Se você não é inscrito no canal, antes da gente começar a falar, já clica no botão aqui que está vermelho, porque esse canal tem muita coisa legal. Não tem só bate-papo, tem muita dica de organização, de limpeza, enfim. Clica aqui para você se inscrever. Então hoje a gente vai falar sobre o meio, sobre o tratamento. Depois que o Adrian entendeu que ele sim estava doente, aí qual é o próximo passo, né? Eu acho que o problema é que a gente falou no primeiro vídeo, é reconhecer, né? Você vê que realmente você não é o mais tá bem. difícil, né? Isso é difícil, né? Mas chegou uma hora que eu realmente vi que, cara, não tinha mais o que fazer. Aí o bicho já tinha pegado mesmo e aí eu precisava de ajuda, precisava de alguma coisa, né? E acho que é aí que quando a galera viu que eu tava doente de verdade, porque daí, caraca, ele quer ir mesmo, né? Porque acho que por muitos anos a mãe mesmo nem falava, filho, você tem que fazer não sei o que, você tem que ir onde? Eu não sou louco, mãe, não vou nessas coisas, eu sou louco, não preciso disso, não sei o que. Tá tudo bem. E a gente é teimoso, não adianta, né? E ela falava isso, mas eu sempre falava isso. E acho que um dia eu cheguei e perguntei, né? Eu falei, viu, como é que faz pra ir nesses negócios aí? Porque eu não tô bem, não adianta, eu não tô conseguindo sair, tô cada vez pior. E aí acho que aí o povo ficou, caraca, e agora? O que acontece, né? E aí eu comecei a fazer primeiro eu fiz um tratamento com uma psicóloga, né, na época. Vou falar a verdade, é que acho que o que me ajudou nela nesse sentido foi porque eu falava as coisas, né? Conversar com uma pessoa de fora, né? Que não tava no meio ali. Porque a galera já tava de sacuda comigo, porque, né, chato, não parava quieto e tal. E aí tudo que eu ia falar, ninguém entendia o que eu tava falando. E eu acredito que você pode estar, às vezes, até passando isso em casa. Porque às vezes você já chapou o globo da pessoa que tá doente, e a pessoa que tá doente, ela vai ficando mais doente ainda porque ela não tem com quem falar, né? E eu sei, é difícil pros dois lados. Não jogo pedra em lado nenhum, porque é difícil pros dois. A gente não entende, sabe? É falta de conhecimento, realmente. E a gente não entendia na época, né? E aí foi bem difícil, eu não conseguia falar as coisas. Quando eu tentava falar, que era aquela coisa que parecia que ia explodir o peito com aquilo, eu chegava a falar, o povo meio que surtava mais ainda, daí piorava a situação, né? Não sabíamos lidar com essa situação. Não, né? E é difícil mesmo, né? E aí o que me ajudou muito com a psicóloga foi isso, foi trocar uma ideia, né? E talvez aí já entra uma dica boa. Se você não tá conseguindo falar com a pessoa da tua família, ou se você tá vendo que a pessoa da tua família não tá bem, não tá conseguindo falar com você, instiga ela a conversar com outras pessoas, instiga ela a conversar com alguém, sabe? Isso já ajuda bastante, já tira a pressão de tudo isso. Não é pra ficar reclamando da vida, é só pra abrir o coração e falar mesmo. E lá mesmo a psicóloga, ela guia você, né, nisso, aquilo, ela faz você abrir o teu coração e você falar, e aí você se sente bem, porque ela não vai sair espalhando pra ninguém, ela é profissional, né, ela trata mais ela tem mais essa questão de ética, então assim, tipo, diferente de você às vezes conversar com algum amigo, você fica meio assim, daí você não fala tudo, ou um familiar, né, então abrir, e você pode ir num terapeuta, num psicólogo, num psiquiatra, até mesmo se você conhece, se você tem alguém assim, às vezes na sua igreja, que é bem de confiança, um pastor, um obreiro, sei lá, enfim. Um conselheiro, alguma coisa nesse sentido. Que você realmente confie e você acredite que ele vai te ajudar e não vai sair falando pra ninguém. Isso é legal, você abrir teu coração e marcar um café, uma hora, ou até mesmo uma hora, assim, tipo, viu, só quero conversar. E às vezes é com um amigo, sabe, que às vezes tá do teu lado, você não vê
vê, sabe? Porque você tá tão bugado que você não vê, mas isso foi o ponto 1, assim, que ajudou, eu acho que ajuda no tratamento é você tirar do coração. Por isso que a gente fala no Organização da Mente, a gente fala muito sobre escrever as coisas, sobre você fazer as listas, você tira isso da mente, você põe isso num papel, você põe isso pra fora de alguma forma, sabe? Por mais que não seja com alguém, mas sai de você, isso vai tirando a pressão e aí parece que a tua mente consegue pensar um pouco mais. Sim. Né? E aos pouquinhos eu fui melhorando, mas tinha certas coisas que eu não melhorava, porque a insônia continuava muito grande, né? Eu estava um pouco mais leve, digamos assim, mas eu continuava ainda muito bugado, a mente estava ferrada ainda, não estava legal. Porque o que eu entendo? É um órgão como outro qualquer, e chega uma hora que não funciona mais sozinho, sabe? Precisa, eu entendo que a química já não está mais legal, tem um negócio na carne mesmo, no órgão, né? Que faz com que já não esteja funcionando, e você precisa, né, você precisa disso. E há muito preconceito nisso, eu tinha muito preconceito, porque eu falava, eu não sou louco, né, eu não sou louco, eu não vou tomar essas coisas. Até mesmo nessa questão do remédio, né, que daí ela começou a te dar um remedinho mais levinho, mas assim, era um remédio... Não, na verdade ela não podia passar na época, porque ela só era psicóloga, né. Então não foi ela que passou, eu tive que ir para um psiquiatra. Tá, é verdade. Né? Então para eu conseguir remédios, eu tive que ir para um psiquiatra. Que daí é a segunda vez, o segundo ponto, que é que daí você foi para um psiquiatra para poder pegar o médico, poder pegar o remédio. Mas assim, com ele foi terrível, assim. Eu fui lá só porque realmente eu precisava do remédio, eu queria o remédio na época, eu não dormia, eu já não aguentava mais não dormir, não aguentava mais ficar com aquela angústia diária todo dia. Nossa, e foi a pior experiência, porque o cara era um grosso, assim, pensa num cara, você lida com a mente e você vai ser grosso, tipo, acorda pra vida. A pessoa já tá ali naquele... Você já não tá bem, você pega um cara a cavalo, sabe, tipo, interessa onde é que eu fui, mas tipo, meu Deus do céu, foi uma experiência terrível, assim. Sim. E eu me lembro que daí eu ia só pra pegar o bendito do remédio mesmo, e aí ele passou alguns remédios, mas eu duro que mexe com a mente, então mexe com o corpo, né, e eu fui tentando me adaptar com um remédio, com outro, e foi indo. Mas até que deu certo, né? Daí eu achou um remédio que dava certo, eu já estava começando a dormir, né? Que ajudava muito na minha capacidade mental durante o dia, né? Até mesmo estar mais tranquilo, estar mais leve. Mas eu precisei ir para remédio, sabe? Então, às vezes você tem preconceito, e sei que muitas vezes a gente, pessoas que são mais religiosas, assim, tem mais preconceito ainda, sabe? Só que você tem que entender o seguinte, eu tenho, por exemplo, asma, né? O Senhor usa as nossas vidas para gerar cura em pessoas, assim, de coisas maravilhosas, sabe? Cura de câncer, cura de doenças incuráveis e tal. E já orei várias vezes para o Senhor curar minha asma. Ele já me curou de outras coisas, mas da asma ele não curou ainda. E aí eu não deixo de usar a bombinha porque ele não me curou. Sim. Você entende? Então eu preciso entender esse ponto, isso falando mais na linha aí religiosa que a galera vai entender nesse termo, digamos assim, mas... Cara, eu preciso entender que chega uma hora que eu preciso do remédio. Eu posso orar o quanto for, posso jejuar o quanto eu quiser, mas chega um momento que eu vou ter que tomar o remédio. Sim. Eu não posso ficar mal, eu não vou ficar cheirando, né? E faz parte do tratamento, você pode, por exemplo, como no caso do Ari, que é uma doença crônica, ele usa bomba a vida inteira, né? Até o Jesus quiser curar, se não quiser também, estamos aí, sem reclamar, continuamos fazendo nossa parte. Mas, às vezes, você precisa de um empurrãozinho, assim, pra esse tratamento, pra você dar aquele ânimo, aquele fôlego novo que você precisa. Às vezes, por causa do remedinho, você tem isso pra você começar a ter força. Isso. É porque ele estabiliza você e você consegue começar a pensar melhor e você vai acertando as coisas. Não é pra você ficar dependente do remédio. É pra você melhorar naquele momento, pra você, né? Que nem às vezes você pega uma gripe. O que você faz? Você toma um remédio, você não vai ficar mal por causa disso, né? Não, porque senão eu vou ficar viciado no remédio. A intenção não é essa, certo? Você toma lá o teu remedinho pra você melhorar. Acabou a gripe, você parou de tomar. Então a ideia é você passar aquele momento da mesma forma. E há muito preconceito nisso, e eu digo porque eu tinha muito preconceito nisso. E aí foi show de bola. E daí deu certo, né? Os remédios estavam começando a estabilizar. As conversas com a psicóloga estavam resolvendo. Então assim, o que eu digo nesse vídeo? É importante parar um pouquinho para pensar. É importante parar um pouquinho para se tratar, sabe? Eu queria, às vezes, tentar sair fazendo um monte de coisa porque eu precisava fazer, mas eu precisava parar naquele momento. Eu precisava respeitar que eu não estava bem. Sim, e eu quero pegar um ponto aqui e eu vou falar uma coisa que aconteceu e eu acho que, assim, é um ponto importante. O Adri tratou a mente, que é a parte do corpo dele, mas ele também chegou uma hora que, tipo, só o remedinho já não adiantava, ainda tinha outras coisas que tinha que tratar. E ele tratou também o espiritual, que foi quando ele começou a buscar ajuda em quem?
no poder do Senhor, né? Em todo poderoso que é Deus. Então tem essas duas partes e eu quero trazer isso, Sim. porque muitas vezes tem gente que já tá tomando remédio, tem gente que já tá no processo, mas mesmo assim ainda não tá saindo do lugar. E entregar realmente, eu quero que você conte um pouquinho como foi essa experiência. Isso é uma coisa muito importante falar. Por quê? Porque hoje a gente ajuda várias pessoas aqui na base e com os trabalhos que a gente faz, e as pessoas têm a tendência de tratar tudo ou de forma só espiritual ou só de forma clínica, né? Física. Só que não, cara, nós somos os dois, nós somos carne e nós somos espírito. Então eu não posso querer ter algo completo na vida se eu não tratar tudo junto, sabe? Então ali, eu vou ser bem sincero pra você, o que me curou não foi os remédios. O que me fez melhorar, porque o remédio ele ia estabilizar, mas eu não ia lidar com o que eu tinha que lidar para ser curado e não voltar para trás, entendeu? Eu ia acabar tendo aquelas crises que eu sei que muita gente tem assim, porque gente... E daí por isso que é da montanha-russa que eu falei. Muita gente, a gente ajuda hoje, fica nessa montanha-russa porque não trata o ponto. Então você melhora porque aconteceu algo bom, ou você conseguiu tomar um remédio, mas na hora que você para de fazer isso, as coisas voltam a dar errado e não dão certo do jeito que você queria, aí você fica nessa, uma hora você tá bem, uma hora você tá mal, uma hora você tá bem, uma hora você tá mal. Então assim, o que me curou realmente foi quando eu encontrei Jesus e conheci Ele não através das óticas das pessoas, mas através da minha ótica. E eu caí de cabeça para conhecer quem Ele é. Eu tirei assim, pensei, pô, eu não quero saber de religião, eu tinha ranço disso, eu tinha um problema muito grande com isso por causa das coisas que eu via as pessoas fazendo, né? E aquilo me remetia que era Jesus fazendo, não era Jesus fazendo aquilo, eram pessoas que deveriam representar Ele, mas não estavam representando Ele direito. E aí eu caí de cabeça. E aí, ao invés de você olhar para as pessoas, você olhou direto. Eu olhei para Jesus, eu não fiquei olhando para ninguém. Né? As pessoas me ajudavam no que eu precisava ali para entender, mas o meu foco era Ele. Então eu comecei a conhecer Jesus e eu não conhecia Jesus de culto de domingo. Eu conhecia Jesus de todo dia, sabe? Eu comecei a desenvolver um relacionamento com Ele, eu comecei a buscar Ele todo dia. Independentemente se a crise ia ou não ia, eu comecei a ler materiais, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar, eu comecei, sabe, a conhecê-lo e aos pouquinhos eu fui desenvolvendo isso aí com Ele. Então, e quando eu conheci o cara, mano, aí foi embora. Aí foi o que me consolidou, entendeu? Porque senão eu ia ficar tomando remédio até pro resto da vida. Porque eu tava me aceitando como alguém ansioso e alguém, eu sou assim, eu sou doente, eu tenho problema, sabe? E não é verdade, sabe? E cara... Passou por um momento, é como uma fase, tipo, sim, você passa aquele momento, isso, né? Existem os momentos bons que eles passam, existem os momentos ruins também passam. Só que dura que a gente gosta de ficar nesse momento ruim, né, reclamando e não tem o que fazer e tal. E eu sei que muita gente tá assistindo e faz anos que tá passando por isso. Então, o que a gente mais quer com esse vídeo é fazer você se libertar dessa coisa, sim, de verdade. Então, assim, procure outras metas. Se você quiser conversar com a gente, porque a maioria das pessoas que a gente trata sobre depressão, sobre ansiedade, é falta de perdão. É mágoas, é coisas da alma, é traumas, é abusos, é coisas lá de trás. Então, se você tá passando por um momento assim, a gente atende muita gente, né, de fora, sim, e a gente conversa e a gente aconselha. Então, se você quiser conversar com a gente, chama a gente no direct do Facebook ou do Instagram, que a gente tá aqui pronto para conversar com você. Sim, e esse ponto a gente quer entrar um pouco mais no outro vídeo que a gente vai falar. Isso. Mais sobre a resolução disso tudo. Isso, que daí no domingo que vem a gente vai falar sobre isso. É isso aí. Então, beleza. Gente, então comentem aqui, comentem se vocês já conseguiram sair disso, se vocês já passaram por isso, como que foi, por quê? Porque as pessoas leem os comentários, então uma ajuda a outra, e, né? E aí você vê que você não tá sozinho nessa, então comenta aqui embaixo. E também, se você quiser conversar com a gente, chama a gente no direct, tá? A gente vai, nosso Facebook e nosso Instagram vão estar aqui embaixo, chama a gente lá na mensagem diretinha, que só vai estar eu e você conversando, ou só você e o Nino conversando. E a gente quer ajudar mesmo a você sair dessa situação. Por experiência própria, é possível, né? Sim. Então, até domingo que vem a gente vai falar mais sobre como que a gente venceu tudo isso, tá? Então não esquece de se inscrever nesse canal, clica aqui pra você se inscrever e clica aqui, ó, nessa playlist do Lembranças de Domingo que a gente falou sobre vida com Deus. Lá a gente fala um pouquinho sobre ter esse relacionamento com Ele. Fiquem com Deus, um beijo, tchau! Tchau!